outros sistemas de receituário eletrônico no mundo. Existe nos Estados Unidos, né, um sistema enorme que cobre uma série de benefícios, cobre também um volume enorme de população, mas, ao mesmo tempo, os planos de saúde foram os incentivadores e os pagadores da conta, porque eram eles os grandes interessados em garantir não só que o benefício do medicamento fosse controlado na dispensação e no pagamento que eles têm que fazer, já que o interesse de pagamento do medicamento estava sob a responsabilidade deles. Tivemos uma implantação de um sistema parecido na Grécia, onde também o governo paga pelo medicamento e ele também foi o grande promotor da inserção do sistema de receituário eletrônico na Grécia. Agora, olhando a gente, né? Nós temos hoje no Brasil uma distribuição que não é igualitária do ponto de vista de médicos, né? Então, nós temos áreas do Brasil, como o Sudeste, né, que está... o Sudeste, que tem ali uma cobertura excelente do ponto de vista de médicos. Mas nós temos o Norte e o Nordeste, que tem deficiência de médicos. A Organização Mundial de Saúde diz que a gente deveria ter pelo menos 20 médicos para cada 10 mil habitantes. Isso não ocorre nessas regiões e excede em algumas regiões. A gente vê grande concentração de médicos em áreas de grande concentração de renda e menor concentração de médicos em áreas de menor concentração de renda. Por quê? Porque o médico hoje, em virtude de que o nosso sistema de saúde é praticamente privado, ou seja, o paciente ou o plano de saúde paga pelo serviço, se você não tem esse paciente com capacidade de pagamento, o que acaba ocorrendo é que você vai ter um nível de serviço, uma capacidade de prestação desse serviço menor, né? Quando a gente analisa, né, a mesma situação sob a ótica de demanda, população e farmácias. Então, a gente vê que existe também uma certa combinação desses números. Então, onde a gente tem, por exemplo, aqui no Sudeste, né, nós temos a linha amarela, a gente está falando de farmácias, a linha cinza nós estamos falando de população e a linha vermelha nós estamos falando de demanda. Certo? É isso aí. É isso mesmo? Não, médicos vermelho, desculpa, médicos vermelho e laranja é farmácia. Então, o que a gente tem? No Sudeste, nós temos 38% das farmácias do Brasil, nós temos 42% da população e nós temos 56% dos médicos. Por quê? A grande concentração de renda, a grande concentração de possibilidades de uso do serviço, isso propicia que a gente tenha a melhor qualidade de serviço de saúde localizada no Sudeste. O Centro-Oeste vai muito perto, porque, novamente, a renda atrai esse grupo para lá. O Nordeste vem em seguida e nós temos o Sul com uma situação estável e o Norte com uma situação de bastante desenvolvimento. Quando a gente analisa, no entanto, ali o Distrito Federal e o Rio de Janeiro, a gente vê um pico de presença de médicos e presença de farmácias. Por quê? O Rio de Janeiro, com uma população extremamente de renda alta e que tem um consumo de medicamento em virtude de ser uma população de idade média mais elevada também, com alto consumo de medicamento. Então, a gente vê que o médico está lá, a farmácia está lá. O Distrito Federal é renda, renda atraindo farmácia, renda atraindo médicos. Quando a gente analisa médicos no mundo, a gente vê o Brasil, hoje, ele está ali num terceiro, quarto grupo em termos de disponibilidade de médicos. Nós vemos os maiores países com uma grande concentração de médicos. Dos BRICS, a Índia é aquele que tem o menor índice de disponibilidade de médicos de todos esses países em desenvolvimento. E a Argentina tem aqui um destaque, em virtude de ela ter hoje cerca de 3,16 médicos por habitante, né? Então, é o melhor índice dentro da América Latina. Olhando agora o nosso sistema de saúde. Nós temos hoje 200 milhões de habitantes, 46 milhões cobertos pelo plano de saúde privado e mais ou menos 150 milhões de pessoas estão dedicadas ao sistema de saúde pública. Não quer dizer que eu, que tenho um plano de saúde privado, não possa ir ao sistema público, porque ele cobre a todos nós. Mas a questão é a disparidade entre o que eu tenho de investimento de um lado e o que eu tenho de investimento do outro. Se eu vejo novamente o Estado de São Paulo e o Sudeste e o Sul, altíssima concentração de disponibilidade de plano de saúde, o Norte e o Nordeste uma baixa concentração, só que o Nordeste teve uma das maiores acelerações de adesão a plano de saúde privado que a gente viu nos últimos anos. Por quê? Um aumento de renda propiciou a essas pessoas que seguissem ao mercado de trabalho. O mercado de trabalho é hoje o grande provedor de plano de saúde privada, que é um dos benefícios que vem alocado à assinatura da carteira de trabalho.
Quando a gente olha o investimento de saúde pública, a gente verifica uma redução do percentual de compromisso do PIB em termos de saúde pública. Então, nós vemos que nós já tivemos no passado mais de 20% exatamente. O orçamento ele vem decrescendo em termos de saúde pública. Então, nós temos hoje 7% do nosso PIB comprometido com saúde pública no Brasil e diminui. E existe uma pressão de futuro que é: o governo olha para esses 160 milhões de pessoas que hoje têm uma idade média abaixo dos 40 anos, que vai chegar na idade, nessa nossa expectativa de vida, que está em torno de 74,7 anos. Ele vai ter que ser capaz de prover saúde a todas essas pessoas através do SUS, e essa conta não fecha hoje e não vai fechar daqui a 30 anos. Então, se esse problema não começa a ser equalizado agora, ele se torna um problema insolúvel em 10 ou 15 anos. Qual é a expectativa do governo? Transferir o maior número de pessoas que hoje depende essencialmente da saúde pública para um ambiente de saúde privada. Então, essa é uma ideia, né? Cria-se algumas situações. Temos aí o programa Farmácia Popular, que hoje, né, atende um número enorme de pessoas, investe quase 3 bilhões de reais por ano na cobertura das moléculas, mas ainda atende um número pequeno de terapias, são 10 terapias. Se a gente analisa a farmácia popular sobre a ótica de como ela está, de tudo que existe hoje de medicamentos no Brasil, a farmácia popular representa 8% das unidades vendidas. Isso não mudou até agora. Por quê? As terapias que existem se mantêm constantes, o mercado de farmácia popular, ele já migrou, então, aquele grupo de pessoas que consumia um produto que não estava na farmácia popular e passou a consumir um de farmácia popular. E aquele que entrou no mercado consumindo farmácia popular, já estava. Então, eu não tenho mais gente com hipertensão, eu não tenho mais gente com diabetes, eu não tenho mais gente com Parkinson, nem com asma. O que ocorre é, isso estabilizou. Mas, se eu quero aumentar o benefício, eu tenho que aumentar o orçamento. Para que aumente o orçamento, eu vou precisar de mais dinheiro. Então, se eu preciso de mais dinheiro, uma das poucas saídas que existe sem um aumento de investimento é a redução do preço de referência do produto. Então, uma redução hoje de 30% no preço de referência transforma a compra que os 2,5 bilhões de reais faz numa compra 30% maior em termos de unidades. Então, essa é uma situação, mas é provavelmente uma das poucas alternativas que existem sem um aumento real do investimento que o governo vai precisar fazer em termos de farmácia popular. Quando a gente olha as moléculas que são hoje elegíveis pelo sistema, mais de 60% da concentração de venda dessas moléculas está nas redes. Ou seja, a farmácia popular foi e continua sendo um ambiente de oferta de saúde pública concentrado em poucas cidades. A gente tem redes em menos de 470 cidades do Brasil. Então, esse é o grande... 60% da venda da farmácia popular está nas redes, que está nessas 470 cidades. Então, nós temos ainda uma expectativa. O governo nos disse, vamos, sim, aumentar a expansão da farmácia popular. Já temos 28 mil farmácias. Mas essas 28 mil farmácias que foram distribuídas por praticamente 2.800 municípios do Brasil, ainda não conseguem superar a venda de unidades e a venda de valor que as grandes redes fazem nas 470 cidades onde elas estão. E existe um outro desafio para essa pequena farmácia, que é, enquanto a rede atraiu população adicional para o consumo na farmácia popular, essa pequena farmácia talvez não tenha essa população adicional para prestar o serviço. A população que vai migrar do balcão privado dessa farmácia para o balcão farmácia popular dessa mesma farmácia, talvez seja a mesma. E, nessa hora, como o preço diminui, eu tenho que vender mais unidades para garantir que o meu caixa vai ser minimamente o mesmo. E isso pode ser um impacto real e grave para pequenas farmácias de interior que não necessariamente vão ter um acréscimo de população e de consumo em virtude de trabalhar com população desatendida de medicamentos que talvez não exista dentro desse mercado ou era atendida no posto de saúde e vai migrar agora para a farmácia. Se isso não crescer na mesma proporção em que diminui o valor, essa farmácia pode sim ter um impacto grave na receita que ela tem mês a mês. A gente ainda vê que o genérico, no caso da farmácia popular, ele tem uma participação diferente da participação que ele tem no mercado total. O genérico tem aí mais de 50% de participação dentro do programa Farmácia Popular.
Então, quando a gente analisa genéricos, os similares e os referências, o referência é a pequena parcela, o similar tem uma segunda parcela e o genérico mais 50% de participação na farmácia popular. E agora, o nosso mercado. Nosso mercado é, tipicamente, como todo mercado farmacêutico, ele segue a tendência do nosso PIB. Então, como o nosso PIB vem diminuindo em termos de velocidade de crescimento, o mercado farmacêutico também cresce, mas também vem tendo aí um freio nesse crescimento. Então, esse é um ponto importante que a gente vai analisar. Nós vemos que os investimentos do governo também reduzem. O governo é também hoje um propensor do crescimento do mercado farmacêutico, e como ele também vem reduzindo os seus investimentos, a gente vê que existe aí um cenário que não vai ser o mesmo cenário que nós vivemos de 5 anos para cá. O que nós veríamos, então? Em termos de preço fábrica, então aqui nós estamos falando de preço fábrica, nós veríamos um mercado, agora em 2014, chegando a aproximadamente 65 bilhões de reais, com uma participação dos genéricos em torno de 20%, uma participação do mercado de referência em torno de 39%, desculpe, e uma participação do mercado de similar de 35% e do mercado de marcas de 5%. Marcas similares vão se tornar um único mercado na medida em que a gente tem agora uma regularização maior do mercado de similares. Então, em algum momento, isso se agrupa e a gente passa a ter somente 3 tipos de mercado: genéricos, referências e similares. Só que o crescimento esperado, 13,5% de 2014 para 2015, mais ou menos 10% entre 2015 e 2016 e 9% para 2017, o que nos vai colocar com um mercado em preços fábrica próximo de 90 bilhões de reais em 2017. Então, essa é uma estimativa, mas é uma estimativa baseada em crescimento de população, crescimento de renda, alternativas de investimento que venham a ocorrer e aumento de população com plano de saúde privado, e mantendo-se os programas de governo nos status que eles têm hoje, ou seja, sem nenhuma adição grande, mas também sem nenhuma redução. Sob a ótica do que a gente olharia agora, os valores com desconto. Aí as coisas mudam bastante. Por quê? A gente já vê que o nosso mercado vinha com uma prática de desconto bastante agressiva, principalmente em virtude da guerra que as empresas de genérico travavam na conquista de market share. Isso trouxe, o mercado de genéricos inicia com uma redução em relação ao preço de referência de 35%, mas a gente chegou agora a um desconto médio em torno de 71% é o desconto médio de genéricos. Ou seja, esse desconto segue crescendo. Mas não é que ele segue crescendo porque necessariamente as empresas continuam brigando por desconto. Agora já não está mais na mão da indústria essa questão. Como houve uma transferência de poder bastante grande para a mão do grande varejo, que hoje é o detentor do grande mercado de genéricos, nessa hora, quando eu passo a negociar e quero mudar alguma parte da minha política, já não é tão fácil assim. Se eu não tenho aquela mesma política de desconto agressivo para oferecer, eu tenho um concorrente que tem. E nós temos hoje, no Brasil, um grande número de empresas de genérico capaz de atender essa demanda que as grandes redes têm. Então, existe hoje não um equilíbrio, mas uma situação entre, não é mais uma questão exclusiva de política comercial da indústria para o mercado, e sim de como o varejo deseja manter a sua posição de genéricos e a sua posição de detentor do poder do genérico. Então, o genérico tende a diminuir a pressão sobre o desconto, mas ela não desacelera de uma vez só. Enquanto nós tivemos algumas grandes empresas reduzindo a sua exposição em termos de desconto, nós tivemos outras que aumentaram. Por quê? Para ganhar esse espaço que essas deixaram, ou que essas tiveram que deixar em virtude de uma redução da sua política comercial. Então, com isso, a gente vê que, no tempo, a gente tende a verificar o genérico desacelerar em termos de crescimento de valor. Isso já ocorreu no passado, nós já tivemos anos em que o genérico teve uma perda de valor de um ano para o outro de mais de 10%, e isso tende a continuar acontecendo daqui para frente. Por quê? O volume cresce, mas para que eu mantenha a minha posição frente ao market share que eu tenho no grande varejo, que detém a grande participação de genéricos no Brasil, vejam, 70.200 farmácias é o que a gente consegue monitorar hoje. Dessas, nós temos aproximadamente 10.000 delas são redes, 4.500 são as grandes redes. Só que
apenas 9.700 farmácias vendem 75% de todo o genérico. Então, de novo, o genérico se mantém quase ou tão concentrado como o mercado de dermocosmético, que é um mercado de preço médio de R$ 90. Então, essa questão é que traz essa grande pressão pelos descontos, essa grande briga pela presença no varejo e pela conquista de espaço no varejo, pressionado por preço, pressionado por margem. O que o varejo busca são margens. E onde estão essas margens? Estão na diferença de compra que eu tenho entre o preço pago e o preço a ser vendido, já que o preço a ser vendido tem um certo controle e tem uma competição também entre os varejos. Olhando agora o crescimento em unidades. Aí, crescimento em unidades, sim. Nós temos 13% de 2013 para 2014, então, mais ou menos 15% de 2014 a 2015, 12% de 2015 a 2016 e 11% de 2016 a 2017. Ou seja, mantemos um crescimento de 2 dígitos, um crescimento bastante interessante, mas a preços a gente vai ter um certo desafio para não só manter esse crescimento, mas também para que os nossos market shares se mantenham equilibrados e se mantenham dentro da mesma estratégia, da mesma forma como nós tivemos até agora. Então, a competição entre genéricos tende a crescer, a competição entre similares referências de genéricos tende a crescer, por quê? Onde o genérico tende a buscar espaço para se livrar um pouco dessa pressão de desconto? Na independente. E onde o similar que está na independente vai tentar buscar espaço para a pressão que ele vai sofrer do genérico? Na rede. Então, nessa hora, nós vamos ver agora uma expansão dessa luta por espaço, dessa luta por mercado, dentro desses grandes grupos de farmácias. 10 mil farmácias de redes, 60 mil farmácias independentes, onde o mix vai se tornar um mix um pouco mais distinto, não tanto um mix referência genérico e menos similar na rede, e mais similar, menos referência e menos genérico na independente, mas provavelmente um certo equilíbrio entre elas. A gente vê vários fabricantes ampliando a sua exposição no grande varejo, a gente tinha algumas concentrações e essas concentrações hoje diminuem, mas diminuem a um certo custo. Mas, em termos de volume, a gente tem aí uma boa expectativa de crescimento. Então, tendemos aí a chegar até 2017 a aproximadamente 3,5, 3,6 bilhões de unidades vendidas no varejo. Bem, grande participação de genéricos na rede, né? Como eu já vinha destacado, então a gente tem ali mais de 60% do genérico hoje vendido em redes, né? E uma parte delas concentra 75% da venda. É bastante concentrado, não dá para dizer que seja, isso não ocorre em nenhum outro mercado, então é realmente uma situação bastante distinta que a gente verifica quando a gente analisa o mercado de genéricos. Quando a gente analisa, no entanto, o crescimento, aí, né, de novo, a história muda de figura. A gente vê o crescimento do HPC espetacular, né, chegando ali próximo dos 35%. O crescimento do genérico, né, que é ali a segunda barra, ficando abaixo de 15%, próximo dos 15%, quando a gente está analisando aqui unidades. O crescimento do referência acima do genérico, né, e o crescimento do similar acima do genérico e do referência. Por quê? Porque é uma briga por espaço. Essa briga tem hoje prejudicado um pouco esse grande trunfo da indústria que foi o mercado de genéricos, o mercado de preço de genérico como ele foi criado. E, né, uma má notícia, a gente estimou que agora, para esse período da Copa, a gente tende a ter uma redução do mercado em torno de 8%. O impacto nas grandes redes vai ser grande, em virtude de nós vamos ter feriados, nós vamos ter uma redução de pessoas na rua, nós vamos ter uma redução de público percorrendo o seu consumo de medicamento. Não é que as pessoas vão deixar de ficar doentes, elas vão simplesmente, nesse período, comprar um pouco menos ou vão antecipar as compras. Aí, essa é uma questão que a gente vai verificar um pouco antes e um pouco depois. Mas o impacto, durante o mês junho até julho, na nossa estimativa, vai ficar em torno de 8% para esse período, exclusivamente para esse período. Então, é uma estimativa, mas é uma estimativa baseada no período que nós tivemos o ano passado, de manifestações onde grande parte da população ficou fora das ruas e trouxe um impacto, e mais, grandes eventos e grandes ações que nós já tivemos no passado, que impacto elas trouxeram. Então, estimando, no Brasil como um todo, a gente tende aí a visualizar 8% de queda nesse período da Copa do Mundo. E quantidade de independentes versus quantidade de redes, né? Então, as independentes hoje, né, que nós estamos vendo, né, na barra
mais escura nós vemos as redes, na barra mais clara nós vemos as independentes. As redes representando, né, este ano, mais 57% da venda em unidades no Brasil. Então, é um grande volume de concentração, a gente está falando aqui de menos de 10 mil pontos de venda trabalhando dessa maneira. Não é que a independente tende a sair do mercado, de forma alguma. A gente sempre vai ter a farmácia independente presente no Brasil, já que ela é a grande facilitadora do acesso. Nós temos mais de 5.500 cidades e 470 cidades têm redes. E nós não veremos, o Claudio Eli mesmo falou isso ontem, nós não veremos uma expansão geográfica da grande rede, pelo menos nos modelos existentes atualmente. Se em outros modelos a gente vai até enxergar alguma coisa, mas o modelo atual, a rede necessita de grande volume de pessoa e de uma certa renda para ter uma loja. Então, as independentes vão se manter, mas elas se manterão dentro de uma situação um pouco mais austera e que vai exigir delas um aumento do seu nível de profissionalização. O que a gente está falando aqui, nível de profissionalização? Trabalhar melhor o mix, trabalhar melhor o que eu devo ter na minha farmácia e como eu devo atender o meu paciente, o meu consumidor. Um bom atendimento e um bom mix fidelizam o paciente. Um atendimento similar e um mix razoável, que não tenha o paciente chega e é preciso ir a 2, 3 farmácias para que ele consiga comprar o que ele foi buscar, isso certamente gera não só aumento de concorrência, como uma perda de venda que traz, sim, uma redução de possibilidades de negócio para essa farmácia independente, já que ela não tem à sua mão o grande contingente de população, já que ela está situada em localidades menores, com um menor contingente de pessoas com capacidade de consumo. Então, esse mix, sim, é o grande gol que a farmácia independente deve buscar nesses próximos anos para garantir o seu crescimento e garantir a sua permanência. Quem não estiver aí, não quer dizer que vai simplesmente sumir. Não, um concorrente vai tomar o seu lugar. Então, as mesmas farmácias independentes crescerão e tomarão lugares de farmácias independentes que estão hoje nas mesmas cidades. O melhor nível de serviço é que vai trazer essa garantia, que vai trazer essa garantia de futuro. Então, a especialização no negócio, ela vai passar, sim, por saber comprar melhor, não só em termos de preço, mas comprar melhor o que precisa estar disponível para atendimento do consumidor. Se essa atenção não for dada de maneira bastante focada, sempre isso é importante, mas a partir de agora se torna mais importante ainda. Por quê? Porque é um mercado que cresce, mas já não cresce mais na mesma velocidade que nós vimos nesse passado recente. Daqui para frente a gente tem um crescimento sustentado, mas um crescimento menor. Se eu tenho um crescimento menor e a competição aumenta, ou eu me torno melhor, ou eu realmente tendo a perder espaço. Do ponto de vista de market share, a gente vê que as coisas mais ou menos se mantêm, né? Então, nós vemos ali os produtos de referência, os produtos genéricos em unidades, mantendo em torno de 23%, 22%, como a gente está vendo aqui. Os produtos referência, 33%, os produtos similares e os produtos de marca ficando ali com 40%. Ou seja, similar e marca são hoje o grande volume dentro da farmácia. O referência se mantém. O referência até 2017, a possibilidade dele cair abaixo de 30% é inexistente. Depois de 2017, pode ser que a gente visualize alguma coisa, mas até 2017 não. E como nós temos várias empresas com lançamentos e com novas moléculas a chegar no mercado nesses próximos anos, esse número tende, daqui a pouco, a crescer e a expandir novamente o mercado de referência. Para o genérico, o desafio é a falta de molécula. Eu não tenho hoje mais uma disponibilidade grande de moléculas a perder exclusividade e que vai garantir o meu crescimento ou que vai garantir aquele crescimento que eu tinha, já que o preço já foi hoje mais ou menos perdido, né? E o Nordeste é hoje a segunda maior região farmacêutica do Brasil. Então, a gente sempre teve o Sul, como essa segunda maior região, mas o Nordeste é a segunda. E existe uma questão que deve ser observada como futuro para o Nordeste, que é o seguinte: o Sul-Sudeste são regiões desenvolvidas, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista educacional, quanto do ponto de vista de faixas etárias da população. Então, o Sul-Sudeste hoje tem a mesma faixa etária que vai dominar o Brasil daqui para frente. Mas o Norte e o Nordeste, e principalmente o Nordeste, são os grandes estoques de população jovem do Brasil. Nós temos hoje, no Nordeste, a maior concentração de pessoas abaixo de 19 anos do Brasil. O que significa ter pessoas abaixo de 19 anos? São pessoas que estão na escola e são pessoas que vão integrar o mercado de trabalho daqui a pouco. Então, se essas pessoas adicionadas ao mercado de trabalho geram renda, essa renda
a provável crescimento de renda que vai ocorrer no Nordeste. Vai ocorrer lá, porque é lá que essas pessoas estão, é lá onde é que elas estão situadas, é lá que elas estão recebendo educação, é lá que são suas famílias, é lá que elas estão situadas. Então, se a gente analisa sobre essa ótica de crescimento, o Nordeste tende a manter um crescimento bastante acelerado nos próximos anos, porque detém esse grande contingente de população jovem, com capacidade de trabalho, com capacidade de desenvolvimento e, principalmente, que vai gerar a nova receita, vai gerar a nova renda que o Brasil vai ver o crescimento do PIB nesses próximos anos. Então, esse é um desafio? Porque, ao mesmo tempo que é um contingente enorme de população que está na escola, sai um contingente enorme de população com o chamado analfabetismo, como é que chama? Eu esqueci o termo, mas é o seguinte, a pessoa sabe ler estrutural. Obrigado. Funcional. Obrigado, Natalina. Então, o que é isso? A pessoa sabe ler, ela vê o que está escrito, mas ela não compreende o que está escrito. E isso dificulta a adesão dessa pessoa ao mercado de trabalho, ou, pelo menos, atrasa o seu desenvolvimento no mercado de trabalho. Então, esse é o grande desafio dos educadores e das escolas do Nordeste, realmente transformarem as pessoas em pessoas que vão realmente produzir bastante nesses próximos anos. E participação de medicamentos prescritos e não prescritos. Então, aqui o que a gente está analisando é aquilo que exige prescrição daquilo que não exige prescrição. Então, nós temos o medicamento isento de prescrição em torno de 30% e o medicamento de prescrição em torno de 70%. Esse número se mantém e ele não tende a mudar tão nos próximos anos. O que tem? Uma grande oportunidade para os medicamentos isentos de prescrição. É um dos mercados que mais cresce em valor, cresce em unidade, o valor médio é de excelente qualidade, a manutenção desse valor é alta, o paciente tem uma grande fidelidade à marca, ele tem um número menor de restrições, já que a gente já teve aí algumas mudanças na RDC 44, o OTC voltou para fora do balcão, já está com um número de possibilidades de compra maior, e um grande volume de empresas investindo nesse segmento. Então, a gente tende a ver aí um aumento de competição, sair um pouco do analgésico e de antigripais e entrar em outras categorias que hoje nós temos também o OTC, já que essas duas categorias são as categorias de destaque para o OTC. E, para a gente concluir, esse é o cenário que nós temos no Brasil. Para que a gente traga receituário eletrônico e implante aqui, nós vamos ter que integrar 400 mil médicos, os centros de saúde, que hoje são mais de 8 mil centros de saúde do Brasil. Nós temos mais de 22 mil apresentações de produtos farmacêuticos no Brasil. Nós temos mais de 400 indústrias, nós temos mais de 800 distribuidores e nós temos uma dificuldade de padronização de tudo isso. Então, antes, padronizar. Segundo, criar uma forma e um protocolo para que o receituário eletrônico possa existir. E terceiro, definir quem paga a conta. Porque, nessa hora, a parte mais difícil dessa história não está em definir um projeto, não está em definir um cronograma, um formato de adesão. O que está em definir é como é que eu faço um projeto desse ser implantado dentro de um mercado com essas dinâmicas, com esse crescimento, com essa possibilidade de uso de medicamento e com essa importância que ele tem para a saúde do brasileiro, mas sem necessariamente definir quanto vai custar isso e de onde vai sair esse custo. Então, esse é o ponto mais importante que a gente tem que olhar e verificar os benefícios que o receituário eletrônico vai trazer, mas, principalmente, como é que esses benefícios podem ser obtidos a partir do momento em que a gente sabe que existe um altíssimo custo para essa implantação. Bem, como finalização, o Nilson havia pedido que a gente falasse um pouquinho aqui com vocês sobre um tema que chama-se Big Data. Como a gente tem desenvolvido alguns projetos que envolvem esse conceito, eu vou seguir aqui mais com alguns slides com vocês falando de Big Data e, em seguida, eu encerro. Big Data. Big Data já foi do passado data mining. Então, há 15, 20 anos atrás, a gente falava de data mining, que era ter grandes bases de dados, grandes computadores, imensos computadores, e alguns softwares que conseguiam, de maneira lógica, criar alguma correlação e alguma relação entre esses dados. Então, aqui, quando a gente analisa essas bases de dados aqui, por exemplo, é possível, a partir delas, a gente extrair um bom cadastro de produtos e um bom cadastro de pontos de venda. Básico. Para que a gente possa, por exemplo, prover o nosso serviço de informação de mercado para vocês, a gente desenvolveu um sisteminha que faz a correlação de todas as informações disponíveis nessas bases de dados, para que a gente tenha um cadastro de produto e um cadastro de pontos de venda equilibrado. Mas o que a gente precisa fazer?
para ter e para olhar o conceito de Big Data como ele deve ser? Primeiro, eu tenho que identificar as fontes de dados que me interessam e por que seriam essas fontes para aquilo que eu estou buscando. Segundo, eu preciso entender como padronizar esses dados, porque apesar de que o meu dado Paulo Paiva, se eu for ao Google e colocar assim, Paulo Paiva, aparece um monte de gente lá, eu estou lá num monte de gente, mas tem um outro Paulo Murilo de Paiva que pertence a alguma coisa do Sindicato de Enfermagem do Rio de Janeiro. Né? Então, se eu achar, ou alguém inadvertidamente olhar, vai achar que eu sou aquele cara ou que ele sou eu. Né? Então, eu preciso, então, de alguma maneira, padronizar essas informações para que, ao extraí-la e ao colocá-la para ser analisada, eu consiga separar aquilo que realmente eu estou procurando daquilo que eu não estou procurando. Identificar o que conecta as minhas fontes de dados. Né? Então, o que vai me trazer a conexão sobre essas fontes. Né? Criar modelos, e aqui a gente está falando de modelos estatísticos, que vão se colocar todos esses dados para conversar e vai apresentar para você a correlação entre esses dados e por que eles se correlacionam. Porque aí sim eu começo a identificar o seguinte, o que parece com o quê? Que Paulo Paiva da internet parece com esse que está aqui, que Paulo Paiva parece com o outro, e que Paulo Paiva parece com o meu pai, que também é Paulo Paiva. Então, essa forma de trato, ela exige, porque nós não estamos falando aqui de alguma coisa como 3 nomes parecidos, né? Nós estamos falando de trilhões de informações similares que estão disponíveis em milhares de bases de dados e que eu posso utilizá-las para fazer alguma coisa. Né? Então, com isso, eu vou criar modelos que vão estudar esse dado, vão estudar com que frequência eu encontro dados similares que me dizem alguma coisa, com que frequência eu encontro dados similares que me dão informações distintas daquelas que eu estou buscando. Como é que eu trabalho análise de comportamentos inesperados sobre esses dados? Algo que eu não tinha expectativa de encontrar, mas encontrei. Né? E que podem me guiar a novas análises. Né? Então, a gente tem aqui um case. O case era o seguinte, um cliente nosso buscava como identificar KOLs, ou seja, Key Opinion Leaders, dentro de uma base de médicos, e ele queria fazer isso de uma maneira barata e rápida. Por quê? Identificar Key Opinion Leaders dentro de 400 mil médicos não é tão simples assim. Eu conheço alguns. Normalmente, a indústria conhece muito bem os Key Opinion Leaders de alto nível dentro do Brasil. Mas a questão relativa à promoção médica está se tornando tão essencial que a definição de target, a definição de como comunicar o meu conceito, a minha estratégia a um médico, torna-se necessário não só que eu conheça aqueles grandes influenciadores nacionais, mas que eu também conheça aqueles regionais e os locais. E, nessa hora, a situação se torna um pouco mais complexa. Por quê? Porque eu não tenho tanta informação assim disponível para dizer que o Dr. X ou o Dr. Y podem ou não influenciar ou ser um opinion leader dentro daquela área que eu estou buscando. Então, para isto, sim, a gente pode identificar ou utilizar o conceito de Big Data para começar a desempatar essa história. Então, o que nós fizemos? Né? Com a tentativa de buscar aqui Opinion Leaders, nós buscamos médicos, publicações desses médicos, locais onde eles estavam, o local de formação, as informações de receituário, redes de relacionamento, contextos positivos e contextos negativos. O que é isso? Eu já estou lá buscando uma série de informações, cruzamos publicações médicas, publicações científicas, outras publicações, comentários que os médicos fazem, locais onde eles trabalham. Eu trabalho com o doutor fulano de tal, na mesma equipe, ou no mesmo hospital, ou em vários hospitais. Eu prescrevo dentro de uma questão específica, dentro de uma situação muito similar com outros médicos. Esses outros médicos trabalham comigo nos mesmos hospitais, ou têm especialidades parecidas. Nós publicamos informações, ou papers, ou estudos, ou fazemos trabalhos de pesquisa em conjunto. Isso tudo cria uma similaridade de conceito e uma similaridade de relacionamento. Só que, quando eu preciso decidir o seguinte, eu preciso saber se alguém fala a favor ou se alguém tem alguma objeção ou alguma questão que não é tão a favor daquele contexto, daquele conceito que eu estou buscando. Então, para isso, eu preciso identificar como desempatar essa questão. Eu tenho muita gente que influencia, mas eu posso ter gente que influencia na direção que eu criei o meu conceito, mas posso ter gente que influencia na direção contrária. Como separar esses times, como separar esses grupos. E aí sim, o Big Data nos ajuda. Por quê? Com modelos estatísticos de extração de dados, todas essas bases ficam disponíveis. Todas essas relações se tornam relações que se cruzam, existem de verdade. Então, eu sei, todo mundo que está no mesmo lugar, que publicou dados, que se formou junto, ou que faz parte da mesma equipe, que trabalha em trabalhos conjuntos, que publica dados e, principalmente, que fala sobre o mesmo conceito ou que fala de uma forma diferente sobre esse conceito.
E aí, nessa hora, a gente consegue criar uma situação parecida com essa, né? Que são grupos que se relacionam e que têm similaridade sobre aquilo que eu busquei. Né? Então, nessa hora, conseguimos identificar médicos, conseguimos identificar aqueles que, proximamente, têm, dentro dos modelos que foram criados, uma similaridade de ação, uma similaridade de conceito. E, a partir daqui, né, a gente, destacando um pouco mais, a gente descobre quem é o elo central desses 3 grupos. O elo central é esse cara que está aqui, vermelhinho. Por quê? Porque ele recebeu, dentro da análise potencial que foi feita, o mais alto índice de influência que a gente encontrou dentro daquela comunidade. E ele congrega 3 comunidades. A partir de quem ele está congregando? Ele está congregando a partir desses pontos em que ele se conecta às outras comunidades. E essas outras comunidades e esses outros influenciadores, eles se congregam em quem? E aí você começa, a partir de análises de potencial e índice de influência, a entender não só quem se relaciona, mas como se relaciona e em que nível essa relação é muito forte, fraca, inexistente ou antagônica. E com isso, de uma maneira bastante prática, rápida e com um custo baixo, você consegue criar redes de influência e identificar aqueles que são grandes influenciadores nacionais, aqueles que são influenciadores regionais e aqueles que são influenciadores locais. Com isso, trabalhos que você faria anteriormente, utilizando pesquisa primária, com grandes volumes de perguntas em campo, indo a uma parte pequena do seu universo de prospects ou de target, você consegue fazer para praticamente todos os especialistas de uma especialidade, ou todo um grupo de especialistas de várias especialidades que você deseja identificar essas redes de influência, identificar os pontos principais onde você pode contatá-los. Então, o que isso trouxe de benefício? Nós identificamos 4 vezes mais KOLs para esse nosso cliente, 4 vezes mais KOLs do que aqueles que ele já tinha conhecimento. 95% desses influenciadores foram validados por uma revisão amostral. Então, foi feito o trabalho, e aí saímos a campo, fizemos uma avaliação amostral, e 95% desse grupo foi validado. E, principalmente, identificamos KOLs nacionais. Esses nacionais foram poucos adicionalmente àqueles que já eram conhecidos, porque praticamente toda a indústria conhece muito bem os grandes influenciadores. Mas tivemos 70% mais influenciadores do ponto de vista regional, e 90% mais influenciadores do que se esperava dentro do nível local. Então, isso facilitou enormemente a estratégia de ação de comunicação de um lançamento que essa indústria fez. Era isso. Obrigado. Vamos agora.